queridos. Meu nome é Marco, sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a civilização Maia. Vem comigo, queridos. Zombie Apocalypse. Olá, queridos. Vamos dar sequência aqui a mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a civilização Maia, queridos. Queridos, é importante pontuar, a chegada desse homem ao continente americano. Existem várias teorias aí, e a teoria mais aceitável é aquela que eu vou estar trabalhando com vocês, que é a da questão do Estreito de Bering, tá? A chegada do homem pelo Estreito de Bering. Então, o homem, ele sai da África, ele vai para parte do Oriente Médio, Euroásia. Dessa Euroásia, no período da Era Glacial, ele acaba ali passando, e chegando ao continente americano, aonde ele vai se espalhando, ok? Nessa condição de nômade, caçador e coletor, e depois aos poucos ele vai fixando ao solo, tá? Isso é muito interessante porque quando você trata de um modelo assim de sedentarização, e quando você fala de agricultura, usando o conceito mundo, para esses períodos históricos, pré-históricos, e cada região vai viver o seu período pré-histórico, o que nos chama atenção é que dentro desses processos de sedentarizações que vai ocorrendo, não vai ocorrer de uma forma única, tá? Cada região vai ter o seu período ali de sedentarização. Quando eu digo região, eu digo assim para todo o mundo, tá? Outra coisa que me chama muito a atenção quando a gente se remete a esses estudos assim desses períodos históricos é que esses povos, eles não tinham contato, tá? Então, se um processo de uma revolução agrícola vai acontecer num determinado período no Oriente Médio ou na região do Crescente Fértil, quando esse homem nômade está indo para outras regiões, outros processos de sedentarização, tá? Não teve contato. Então, isso aqui é muito interessante. Isso aqui demonstra que o homem, o ser humano, cada vez mais ele vai utilizando ali suas técnicas, tá? Observando a natureza. Lembrando que esse homem, ele depende aí dessa natureza, até os dias de hoje, Pena que, infelizmente, nem todos aí possuem essa consciência, mas ok. Queridos, voltando para a questão dos maias, tá? Que é o tema aqui do nosso vídeo, vale destacar a região, tá? Principalmente conhecida ali como Mesoamérica, ou seja, uma região entre a América do Norte, e a América do Sul, conhecida ali como América Central, ok? Nessa região, que hoje é o atual México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras, tá? É nessa região ali que viveu os povos maias, tá? O que é interessante desses maias é que não eram um grupo organizado, centralizado, tá? Para trazer esse conceito de império, não. Mas eram grupos que eram formados por cidades-estados. E essas cidades-estados, elas eram independentes entre si, seja no conceito da escolha dos seus líderes, da sua nobreza, dos seus militares, dos seus impostos, tá? Eram cidades livres, tá? Mas o que faz a unificação de ser maia? A cultura, os hábitos, eu reconheço o outro me reconhece, mas mesmo sendo cidades-estados independentes, vale destacar as rivalidades entre essas cidades. Então, elas até mantinham comércio entre si, mas também havia o quê? Rivalidades, guerras constantes entre eles, ok, queridos? Queridos, a sociedade, aí eu vou dar um apanhado geral para vocês, essa sociedade você tem uma nobreza, você tem os altos funcionários, esses altos funcionários eram pessoas de confiança ali desse rei, dessa cidade-estado, lembrando que são várias cidades-estados, tá? E esses funcionários, eles tinham a função ali de arrecadar impostos, fiscalizar a produção, cuidar também ali do exército, ok? Essa sociedade também você vai ter uma grande produção artesanal, você vai ter também a questão do exército, que é muito importante, e a questão dos camponeses, ok? E no momento dos conflitos, tá? A
acabava acontecendo também a questão da escravidão. Lembrando que a escravidão era em relação aos grupos que eram dominados ali, ok? Queridos, quando nós tratamos desse rei, esse rei de cada uma dessas cidades-estados, eles eram vistos como seres, como se fosse uma manifestação de deuses, ok? E esse rei também, ele era de origem patrilinear. Dependendo ali a situação, ou momento de guerra, ou momento de sucessão de cargo, de trono, a mulher, ela poderia assumir também, desde que ela fosse de uma origem patrilinear, ok? Queridos, a principal atividade econômica, agricultura, ok? E principalmente o milho, tá? Vai ter também outros produtos, como a abóbora, feijão e o tomate, ok? O que nos chama a atenção dessa sociedade é a organização, principalmente em relação à sua arquitetura, ok? Construção lá das suas pirâmides, tá? Uso ali também da matemática, e quando fala da matemática, nós temos aqui a questão já do uso zero, do número zero, tá? Há um uso de uma escrita também, a questão da religião, e quando nós tratamos assim da religião, aí é uma coisa que nos chama até a atenção, porque havia a questão do uso do sacrifício humano, tá? Eles acreditavam que o sangue humano, ele era fundamental para o funcionamento ali do universo, tá? E outra, a partir do momento que eu estou praticando ali o sacrifício humano, gente, eu estou agradando aos deuses, tá? Se eu estou agradando os deuses, a ideia é o quê? Evitar o caos, ok? Queridos, muitos dessas cidades-estados, eles também acabavam montando ali grupo de guerreiros, tá? E esses guerreiros, eles acabavam atacando as outras cidades e eles acabavam ali sequestrando, né, as principais lideranças e acabavam sendo utilizadas nesses momentos ali de rituais de sacrifícios. Então, com isso, acabava fazendo com que esse líder guerreiro, quando ele praticava esse sequestro, ele acabava sendo uma pessoa assim, bem vista pela sociedade como uma espécie de um guerreiro, de um herói, né? Outra coisa, a função aqui também do sacerdote, tá? Era muito importante dentro das questões aí religiosas e principalmente ali nos momentos ali do ritual do sacrifício humano, ok, queridos? Queridos, há ainda entre os historiadores também vários questionamentos sobre como que essa civilização que estava ali no seu auge, no chamado período clássico, né, do ano 250 antes de Cristo até 900 depois de Cristo, como que essa civilização ela veio terminar, né? Como que aconteceu isso? Então há uma controvérsia enorme. Muitos apresentam assim, devido à alta atividade agrícola, tá? Uma das explicações, tá? Então, uma alta atividade agrícola, eles praticavam muito queimadas ou a coivara, né? Só que para limpar o terreno, para você continuar com a atividade agrícola. Só que isso vai gerar uma crise climática. Quando cria essa crise climática, isso vai dar reflexo, principalmente uma questão de seca. Então, alguns historiadores apresentam que eles acabaram se deslocando para outras regiões, porque esgotou o solo por causa da queimada e também por causa da seca, tá? Outros apresentam outras informações, como por exemplo, pode ter acontecido algum tremor de terra, pode ter acontecido qualquer influência climática que fez com que esses povos maias, essas cidades-estados, acabassem se deslocando para outras regiões ali da Mesoamérica e até se mesclando com outros agrupamentos ali humanos das regiões, tá? Dessa região, perdão, seja ela tolteca, seja ela neca, tá? Então ela vai acabar ali se mesclando nessa América Central e isso acaba pondo fim ali aos maias, ok? Queridos, espero ter dado aí mais uma contribuição, tá? Obrigado por você ter chegado até aqui. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo, queridos. Fiquem com Deus. Zombie Apocalypse.